Você já me falou, já chorou de alegria e já viveu de amor. Aí o mestre me ensinou o erro, disciplina e o parto nasce da dor. Deixa de lamento, como só você foi feito pra brilhar. Um dia sofrimento, outra oportunidade vai te abraçar. E eu quis começar esse vídeo com essa música que dá meio que um tapa na sua cara. E na minha também. Pronto, já terminei a louça. Agora eu vou tomar café. É muita coisa, né? Eu sei. Se tiver alguém que entenda, alguém que for assistir isso aqui que entenda de comida, não me julgue porque eu não tô fazendo dieta nenhuma. Deixa eu pegar aqui a faca. Não tô fazendo dieta nenhuma, tô simplesmente comendo do jeito que eu acho que eu tenho que comer. Tá ótimo. Ficar com neurose de fazer dieta, não. Eu acho que só da pessoa já ir pra academia, já fazer tudo que a gente faz, porque a gente mexe com obra aqui em casa também, né? Quem conhece, né? Eu faço um outro canal. Inclusive esse canal aqui, normalmente eu tô editando vídeo de outras coisas e aí eu agrego junto com esse canal. Mas eu já faço um monte de coisa, eu vou ficar me privando. Teve uma vez que eu tava comendo só ovo de manhã, 2 ovos cozidos e 2 bolachas creme caqui, sabe? Daquela vitarella. Oxi, eu morria de fome, Deus me livre, né? Agora eu como esses 3 pãozinhos, como um ovo, uma bananinha e recheio o meu café da manhã pra pessoa ficar feliz. Oxi, vou ficar comendo coisa ruim? Sai pra lá. E nessa minha ânsia louca de querer fazer tudo ao mesmo tempo, eu tô aqui querendo passar os arquivos de um programinha chamado Charette pro computador e ao mesmo tempo querendo gravar o vídeo para explicar para vocês que em alguns momentos vai ter alguns cortes da gente refletindo dentro do carro sobre alguns assuntos. Então eu queria gravar isso para explicar para vocês porque que vai essa próxima cena aqui no vídeo. Só que também o celular não deixou porque ele tá passando o arquivo. Então tô gravando aqui pela câmera do computador, pela webcam para explicar porque esse imagem tá tão ruim. Então, mas eu acho que ela fala, a doutora Proton disse que o nosso sistema do cérebro ele tem 7 minutos de vida após a morte, né? Após desligar tudo do seu corpo, ainda o seu cérebro tem o acesso à memória. E aí eu acho que esses 7 minutos fez parte dos meus segundos que eu tive no dia do acidente, sabe? E aí foi onde eu falei pra você. E isso abriu muito a minha mente na questão de espiritual. Porque eu ainda era fechado sobre esse assunto espiritual. Eu ainda acreditava. Não, e abriu ainda mais pelo tudo, né? E tudo que a gente fez, tudo que a gente tá tendo. Tudo que a gente desejava, teoricamente aconteceu. Teoricamente não, aconteceu. Tudo tá acontecendo. E na verdade é tudo. Porque tudo que a gente falou tá acontecendo, porque a gente jogou pro campo, né? Exatamente. Porque quando a gente passou a entender o que é o campo, aí a gente tá conseguindo dominar. Não, e tipo, é muito perigoso pro bem e pro mal. Porque assim, pro bem, tudo bem, é maravilhoso, né? Você consegue o que você almeja ali do seu pensamento bom, positivo. Mas se você dá um deslize e pensa coisa ruim, acontece coisa ruim, né? E faz, né, também, porque o fazer também, né, você ajudar ou você não ajudar, né, alguém, eu acho que também influencia. Exatamente. Mas o que eu tava falando pra você sobre o dia do acidente, no dia que aconteceu o acidente, pra mim passou muita coisa na cabeça, muita. Aí eu só tava... Não, mas eu tava meio sonolento e toda hora, mano, parecia que eu tava sentindo. Sim, você estava pressentindo, na verdade, eu né? Tava sentindo, parecia que a todo momento, toda hora que batia em alguma coisinha assim, passava alguma coisinha a mais, aí eu falava, eu já me incluía assim, como que tava com mas medo. também você falava pra mim assim,
tá bem, tá com sono, tá tudo bem, você tá tudo ok? Eu fui dormir, mas eu não consegui dormir, porque E eu toda tava hora você muito tava preocupado falando. com você. Tinha hora que você tava falando de 1 em 1 minuto, aí eu falei, você acabou de falar. Tá vendo? Aí eu falei, então isso era um pressentimento que você tava tendo. Mano, eu já tava sentindo o negócio antes de acontecer. Aham. E aí depois quando passou, aí eu falei assim, tá vendo? Eu falei. Foi, quando aconteceu, você falou, eu falei que isso ia acontecer. E aí, por isso que eu sei e eu abri a minha mente na forma espiritual. Porque naquele dia você era emanar, eu tava emanando ali, eu tava emanando o seu com campo tanta tava força, preciso. com tanta vontade que aconteceu. Meu Deus do céu. Talvez isso foi uma coisa que a gente jogou no campo mesmo. Mas também ao mesmo tempo eu abri a minha mente, porque que eu falei pra você que eu abri minha mente, porque eu acho isso, porque naquele dia a gente errou o caminho, voltou pra São Paulo, a gente andou 85 km, a gente voltou pra São Paulo, a gente decidiu continuar a viagem, a gente continuou viajando, andou, tudo aquilo que andou era já 6.000 km, e aí o que eu acho que é Deus, que eu entendi o sentido do que é Deus, do universo pra mim ali, foi porque era pra ter acontecido naquele momento, porque tudo deveria ter acontecido as peças foram tudo encaixadinhas, do jeito que a gente... Nossa. E tipo, antes disso acontecer, a gente já estava muito mal, né, no relacionamento, a gente tava brigando muito, bem, né? a gente tava brigando muito e a gente decidiu, falou assim, não, a gente precisa dar um basta e o que for pra ser, vai acontecer. E aí aconteceu isso. Aí a gente falou, vamos viajar, vamos resolver, vamos tentar esparecer a mente, talvez seja isso, né? A gente vamos lá pra casa da Iris, vamos conhecer Foz do Iguaçu e vamos arriscar de carro mesmo e tal, vamos viver esse momento. Aí a gente foi, e aí o universo foi, fez a gente errar o caminho de São Paulo pra acontecer, porque não podia ser naquele horário que a gente tava indo. Tinha que ser naquele horário que aconteceu, às 4h50 da manhã. E aí pra isso acontecer a gente tinha que errar o caminho. E aí a gente errou o caminho, voltou pra lá. E aí veio acontecer na via que não tinha mão dupla e não tinha caminhão. Mano. E aí foi naquele momento eu tive aquele pensamento, aquela loucura de pensamento que eu falei pra você, que eu fiquei pensando várias e várias coisas. Que foi tipo os milésimos de segundo, né? Os milésimos de segundo dos 7 minutos que a doutora Próxima falou. E aí isso me fez acordar e falar assim, olha, você poderia ter morrido ali e encerrado o game. Tipo, game over. E aí, mas não foi. E por que não foi? Aí eu falei assim, eu preciso amadurecer isso. E aí quando você colocou aquele dia do Doutora Próton pra gente assistir, eu vi e me esclareceu tudo que eu tava em dúvida. Tudo. E me fez fazer mais sentido sobre a vida. E sobre por que as coisas acontecem. E que a gente tem que entender que se acontece alguma coisa com a gente, não é, a gente não tem que julgar. Não tem que achar ruim. Julgar e falar, nossa, por que isso? Por que aquilo? Porque comigo, porque tem um porquê. É porque tem que acontecer. Alguma coisa, não tem porquê aquilo tá acontecendo com você. Que nem, por exemplo, a gente tá indo super bem. Agora a gente tá indo super bem. E aí de repente começa a acontecer batida no carro, uma briguinha ali, uma briguinha aqui, um desentendimento ali, um desentendimento aqui. É porque isso tá querendo nos enfraquecer. E a gente não pode deixar acontecer. Não pode. Porque as coisas acontecem porque tem que acontecer. A gente tem que ser mais forte agora, né? Cada vez que a gente conversa, a gente consegue sair de uma conversa mais forte, né? Mais maduro, né? Mano, mas é complicado, é que nem... Eu tenho esse negócio muito de sonho, né? Eu fico, que nem eu tava sonhando, antes de sair da Printer, eu sonhava muito com um lugar, com pessoas bonitas, bem vestidas assim, né, querendo ou não. Um lugar com pessoas inteligentes, que conversavam, porque que nem, querendo ou não, lá na Printer, as pessoas não eram tão, né? Era mais classe ali, trabalhadora. E aí eu sempre sonhava com isso, eu ficava assim, oxi, e era um lugar bonito. Mas aí você já emanava pro seu campo, só que você não sabia. Eu tava desejando, só que eu não sabia. Aí eu ficava sonhando com isso, sonhando. Quando pensa que não, aí aconteceu tudo aquilo. Aí eu saí da Printer, fui pra CSU, e não era CSU ainda, era a 1000.
Isso. Aí, tipo, quando eu entrei naquele... E não era, tipo, a 1000 de lá de trás. Era a 1000 de agora. A 1000 da onde eu saí por cima, onde eu saí bem. Isso. Então, tipo, eu ficava, tipo assim, naquele mesmo andar. Teve uma vez que eu parei assim, eu falei, porra, tá Era igual o meu exatamente. sonho É. aqui. Aqui é igualzinho o lugar que eu sonhava. E tipo, aí eu E reconheci aquilo. aí você reconhece que aquilo que é o campo, né? De você emanar, é aquilo que é emanar, isso que é emanar. E a mesma coisa você falar coisas negativas, coisas ruins, só vai atrair coisas ruins. Por isso que eu tô falando pra você, tipo, a gente hoje falar, tipo, que nem você falou lá, ai, esse negócio da parceria tá me cansando, esses R$3.300 tá enrolado, ruim, só vai enrolar mais ainda. E foi igual quando você mandou a mensagem assim, eu tenho certeza que não vai dar certo. Nossa! Aí eu já sabia. Aí depois eu quebrei, eu ainda tentei quebrar o gelo. Eu falei, mas vamos acreditar pro campo trazer. Só que tipo, não é assim, a gente tem que sentir também, não é só vou pensar. Então, não é só vou pensar, você tem que sentir. Você tem que sentir. Se você tá pensando em que vai dar certo, mas você tá sentindo que não vai dar certo, então não vai. Porque o campo não vai entender. É igual esse dinheiro que tava pra receber do agora a gente sabe que segunda-feira vai dar certo. Mas assim, é que nem você falou, emanar. Você emanava antes, você não sabia. Hoje você sabe, então por que você fica reclamando? Entendeu? Tem que pensar assim. Se hoje eu sei que emanar faz o bem, o emanar faz o mal também. Então se eu sei que tudo é energia, por que eu vou ficar falando coisas ruins? Porque eu vou estar falando, eu não vou... Esses R$3.000 aí tá tão ruim, tá tão difícil pra pegar, eu não vou pegar ele realmente. É igual o senhor quando fala assim também da meta da Uber, entendeu? Você fala assim, exatamente. eu não vou conseguir, não tem que falar isso, mas é igual ela fala também, a Prota, ela fala assim, eu quero, agora como o universo vai fazer pra mim, daí é um problema dele. Exatamente. Então é isso, a gente tem que querer, independente de como vai ser. Exatamente. Né? Se você chegou até aqui, você chegou longe. Aqui é onde eu explico o que está acontecendo nesse vídeo. Cada imagem que você viu aqui é um pedaço do meu mundo e um reflexo do que eu sinto. Que a minha busca por uma vida melhor inspire a sua própria caminhada. Que a abundância não seja apenas sobre o que temos, mas sobre a força que carregamos para vencer. Que a gente aprenda a honrar a nossa história, cada pequeno passo e cada sonho. Fique bem, vibre alto e lembre-se, a sua trajetória é o seu maior tesouro. A vida fica muito mais bonita quando seguimos o fluxo.